Olá! Vivemos um momento de instabilidade política e de incertezas na economia. Mas como será que fica o Brasil no mercado internacional depois das eleições? No programa Em Discussão de hoje, vamos falar sobre o Brasil e as relações comerciais, a importância do Mercosul e o mercado global. Para discutir o assunto, eu recebo Luiz Olavo Batista, professor de Direito Internacional da USP e presidente do órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio. Arnaldo Cardoso, que é cientista político e professor de Relações Internacionais da Faculdade Mackenzie, e Sérgio Pereira, que é professor da FIA e especialista em negócios internacionais. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. E eu queria começar fazendo uma provocação, né? Como que anda o Brasil no mercado do comércio exterior? Sérgio, vou começar com você, que acabou de escrever um livro, né? O Futuro do Pretérito, e faz uma análise justamente por que a gente não cresceu e não se desenvolveu nesses 30 anos. Como que o Brasil está aí em relação ao mercado internacional? Continua com meros 1,2%. Além de fotografar esse número, eu acho que é sempre interessante a gente comparar com alguma coisa do passado. Em 1947 e 48, o Brasil tinha 2% do mercado mundial. Hoje nós temos 1%. A China, naquela época, tinha 0,9% e hoje tem 14%. Fica a pergunta, o que foi feito ou o que não foi feito no Brasil ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos para que a gente tenha chegado a esse resultado? A resposta é, várias coisas não aconteceram, não foram feitas. E a resposta, hoje, a fotografia é, o Brasil está muito aquém do que poderia estar. Sérgio, o que a gente pode fazer para melhorar essa questão, né? Para ter um desempenho melhor no ranking internacional? Aí? São duas frentes. Porque a gente tem a China, por exemplo, com um crescimento representando 14% do comércio. Exato. E ela tinha uma era inexpressiva até Exato. 2 décadas atrás. Como é que a gente pode... quem são os países que a gente pode se espelhar nesse momento para poder programar um crescimento comercial? Eu acho que espelhar é um pouco arriscado, porque cada país tem uma realidade diferente, com características próprias, e que sabe muito bem onde estão suas limitações e suas vantagens. O modelo brasileiro tem tudo para ser diferente de hoje a 30 anos, só que são duas estratégias diferentes. A primeira é a estratégia oficial. Nós temos um trabalho para ser feito a partir de Brasília, que é de maior integração com economias que querem fazer negócios conosco, deixando a parte política de lado. E a outra é a própria mentalidade empresarial, que tem que ser aberta. O brasileiro, a mentalidade empresarial brasileira hoje, se satisfaz com o mercado nacional. Ela gosta de estar no Brasil. Ela precisa ser expandida. Isso é um desafio que, a partir da abertura econômica de 90, parece que ainda não incorporou no espírito brasileiro. O governo federal precisa ser estimulado. Esse estímulo vem da base da sociedade civil organizada, nesse caso, sociedade econômica organizada. O meio empresarial tem que ser o fator de pressão para que o governo atue e faça alguma coisa. Você falou que o empresário, que a indústria brasileira, ela se conforma Sim. com o mercado interno, Sim. né? Ela não tem medo do mercado externo, né? Tem. Com essa instabilidade do dólar, Tem. com esses entraves burocráticos, com o entrave de infraestrutura, Sim. produtos presos em portos, né? Toda essa questão alfandegária, ela não tem medo do mercado externo? Tem. Aquilo que nós É mais confortável vender aqui Sem no dúvida. Brasil do que se aventurar com uma política dessa, Sem né? dúvida. Então, isso mostra uma falta de preparo, isso mostra que a lição de casa não foi feita de maneira adequada, mostra que falta estratégia, porque no momento que você coloca seus produtos num único mercado chamado Brasil, você está colocando todos os ovos numa cesta só. Se essa cesta cair, quebra tudo. Sérgio, você acredita que a gente pode tirar proveito aí dessa questão, a gente está falando de insumos da construção, né, cerâmica, e há um crescimento também muito grande aí com essa amplitude da China para o Sudeste Asiático também. A gente pode tirar proveito, as indústrias brasileiras podem tirar proveito desse crescimento, da industrialização naquela região ali para fomentar mais negócios? Podem sim, sendo que o salto geográfico mais distante, ele é mais desafiador. Ele pede muito mais empenho, capacidade de reação, estratégia comercial muito bem definida por parte da empresa brasileira. Poder não significa que seja prioridade. Um pensamento mais conservador de crescimento, digamos, quanto mais próximo para depois atingir o mercado mais distante,
pela experiência de quem já fez isso durante muitos anos, ela se mostra muito mais rentável e muito mais fácil. A experiência brasileira mostra que, todas as vezes que nós tentamos dar um salto muito grande sem as condições necessárias, e aí eu estou falando de um pacote como um todo, o resultado não foi bom. A empresa brasileira é percebida no exterior como uma aventureira. Aquela que vai quando o dólar está conveniente ou quando o mercado nacional está saturado. Ou está com problemas. Essa percepção internacional de como nós nos movimentamos, ela é negativa. Então, antes de fazer isso, que tal a gente começar fazendo uma lição de casa muito básica, que é crescendo na própria região, onde não tem participação brasileira. Eu estou falando de 1h30 de voo a partir de São Paulo. Por que nós não crescemos nem na nossa própria região, onde o esforço de vendas é mais racional, é mais controlado, é mais fácil, para depois a gente pensar em mercados tão distantes, geograficamente e culturalmente falando. Rapidamente, a gente tem aqui um livro do Sérgio que é Futuro do Pretérito, Visões do que não mudou no comércio internacional. O que a gente pode fazer para mudar rapidamente, aí 2 minutinhos a gente tem para terminar, no comércio internacional, para o Brasil criar essa visibilidade, para as empresas que querem se internacionalizar? Elas têm que perceber que o mercado internacional é um mercado bom para elas, que é uma alternativa muito atraente, pode ser excelente para o futuro, mas é um trabalho conjunto. As empresas de um lado, o governo de outro. Os dois se retroalimentando, conversando o tempo inteiro. O governo vai e abre a estrada, pavimenta a estrada, ilumina, bota sinalização. A iniciativa privada vem e dirige bem por essa estrada. Não tem como fazer esse trabalho de internacionalização do país que não seja através de ações integradas entre o setor produtivo brasileiro e o governo federal. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Prazer. O programa Em Discussão termina aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.